daqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a igreja, ela existe, ela permanece, porque nós ansiamos um dia do retorno do nosso noivo. É por isso que a igreja permanece. Nós só temos força para enfrentar tudo que nós enfrentamos como igreja, porque nós ansiamos pelo dia do retorno do nosso noivo. E João, ele teve uma visão maravilhosa desse dia. Ele viu o trono do Senhor, ele viu anjos cantando, e eu queria te convidar a fechar os seus olhos e imaginar essa cena que João viu, extraordinária. O trono do Senhor lá na frente, iluminado, cheio de vida. À sua direita está sentado um cordeiro que entregou a sua vida por todos nós. E ao redor dele tem uma multidão de anjos cantando glória ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. E nesse dia glorioso do retorno do nosso Salvador, nós também cantaremos junto com esses anjos. Nós também vamos exaltar o nome do Senhor. Se imagine nesse dia, porque esse dia vai chegar. E tudo que nós cantamos aqui, meus irmãos, é só um ensaio para esse grande dia. E nesse dia, aquela pessoa que não consegue cantar, nesse dia ela vai cantar. Aquele que não tem voz, ele vai cantar. Nesse dia, até quem canta mal vai cantar bem. Então se imagina nesse dia. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Você pode erguer suas mãos e adorar o nome do nosso Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. E eu te
palavras de exaltação ao Senhor nesse momento. Diga como Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque nesse dia, quando Ele voltar, todos nós vamos adorar o nome dEle. Vamos exaltar o nome do Senhor com as nossas vozes. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Esse é o louvor da tua igreja, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Senhor poderoso, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Você pode cantar isso essa noite. Aleluia. Diga santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Te exaltamos essa noite, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, a adoração dessa igreja, Deus. Que o Senhor seja o centro desse lugar, ó Deus, por todos os próximos anos que hão de vir aqui, ó Deus. Que toda pessoa que pegar o microfone para falar aqui nesse lugar, ó Deus, seja de acordo com a tua vontade. E que todas as palavras que sejam ditas aqui nesse púlpito, Senhor, sejam cristocêntricas, Deus. Nós queremos o Senhor no centro. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos já podem se sentar.
Graça e paz, irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Noite de gratidão, noite de celebração. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, né? A gente vai ficando velho, né? A gente chega em uma certa idade e a gente começa alguns sonhos das nossas vidas, alguns a gente tem dúvida se ele vai se realizar ou não, né? O pastor ele brincava, né? Vai ter um pregador de multidões e eu não quero ser um pregador de multidões. Quero ser pregador de uma igreja. Meu sonho é, talvez um pregador de multidões fosse só mais um culto, né? Fosse só mais uma oportunidade de estar falando do Senhor, lógico com muito temor, mas para mim é um momento muito gratificante. É um momento de muita alegria poder fazer parte desse momento de completar 54 anos dessa igreja. 54 anos de uma igreja sólida, de uma igreja bíblica, de uma igreja que teme a Deus, de uma igreja que fez e vai continuar fazendo história aqui em Pouso Alegre. E com essa alegria, com essa gratidão, a gente tem que entender, eu não vou vir aqui essa noite, a gente vai fazer uma pregação temática, nós vamos falar sobre esse Deus maravilhoso que age no nosso meio aqui, há 54 anos nessa igreja, mas eu queria trazer um pouco mais do que é a igreja, né? A igreja ela não é um prédio, né? A igreja ela não é uma determinada denominação. Todos esses que tentaram tomar posse dessa afirmação, a igreja é tal lugar, se tornou exclusivista dessa parte, exclusivo da salvação, nós temos problemas sérios com a Bíblia com relação a isso. A igreja ela é um povo. A igreja é um povo que se reúne. A igreja é um projeto santo do Senhor. A igreja é um projeto que nada pode parar a igreja, né? A gente cantou isso aqui essa noite, né? E aí quando a gente canta, a gente lembra daqueles memes de internet, né? Que nada pode parar a igreja, o leão não vai parar a igreja. Aí o dia frio, chuvoso, a igreja vazia, né? O leão não pode parar, mas o frio às vezes para o crente, né? Mas a gente fica feliz porque é uma verdade isso, que nada pode parar a igreja. Estamos há 2000 anos caminhando e tentaram parar a igreja diversas vezes. Tentaram parar a igreja na época ali, depois dos anos 400, ali a gente teve várias perseguições. Tentaram parar a igreja depois com a parte da razão, ali no ano 1200, falando que tudo aquilo que está escrito na Sagrada Escritura não fazia sentido, que era tudo uma certa ilusão. Depois, em 1500, tivemos uma nova onda de tentativa e com isso nós temos a Reforma Protestante. E nada parou a igreja, porque a igreja é um projeto santo do Senhor. Não um templo, não um CNPJ, não uma determinada congregação, mas esse povo que se junta, esse povo que levanta as mãos, esse povo que fala aleluia de todo o coração. É isso que nós somos como igreja. E aqui em Pouso Alegre nós estamos há 54 anos. 54 anos é bastante tempo, né, irmãos? Alguns já devem ter mais que 54 anos de vida, outros menos, outros muito próximo, né? Eu completei 40 anos esse ano. E aí a gente vai vendo que 54 anos é bastante tempo, porque 40 anos a gente já fica, nossa, como já passou 40 anos. O cabelo já se foi, a energia já está acabando, mas a gente vê que 54 anos para uma igreja é uma igreja que está forte em Pouso Alegre. E aí quando eu estou aqui há 3 anos e meio, eu cheguei aqui no final de 2022, e aí o que eu falei? Vamos para as fontes, né? Vamos descobrir como que é essa igreja, como que ela se iniciou. E aí a gente conversa com a irmã Marina, a gente conversa com a irmã Berê, a gente conversa com a irmã Lúcia, e a gente vê aquela história linda de uma pessoa que tinha um cunho evangelístico, que ela tinha um desejo de evangelizar, e aí ela sai fazendo um evangelismo de rua, um evangelismo de convite, para convidar pessoas a assistir um filme, e aí ela chega num lugar que não tinha essa estrutura, mas que tinha assentos e uma tela, e ali ela passa filmes sobre Jesus e planta a palavra de Deus. Em 1972, essa igreja se organiza, ela se organiza como a primeira igreja batista aqui em Pouso Alegre, e aí a história continua. Temos como nosso primeiro pastor ali,
de forma formal o pastor Genivaldo. Eu não tenho esse privilégio de conhecê-lo, eu ainda não tive essa oportunidade, mas alguém que caminha 32 anos numa congregação é um homem a ser respeitado. É um homem que a gente tem que, quando a gente ora para essa igreja, nós não podemos esquecer de orar pelo pastor Genivaldo. A irmã Lúcia mandou algumas fotos lá para casa para a gente ver, né? E a gente via aqui atrás batismo, a gente via, não tinha essa estrutura azul, não tinha essas caixas penduradas, não tinha muita coisa que tem hoje. Mas tinha um sonho, tinha um plano de Deus através das pessoas, desse povo que se reúne aqui e que fez caminhar. Pastor Genivaldo, um homem de Deus, mas que fechou seu ciclo. Fez aquilo que Deus desenhou na sua vida, fechou seu ciclo, chega ao pastor Paulo, já há 14 anos com a sua família, com o mesmo ânimo, colocando a maneira de liderar, a sua maneira de apacentar as ovelhas, cuidando do seu rebanho, discipulando, ensinando, cuidando. E essa história continua, já se passam mais 14 anos, já chegamos lá nos 54 anos da igreja. E aí a certeza que nós temos é que nós vamos continuar essa história. Sabe por que nós temos essa certeza? Porque quando nós passamos por aquela porta ali, a gente já vê o pessoal da introdução. Que a gente nem vê às vezes o que eles fazem direito. Mas eles chegam mais cedo, 6h20 estão abrindo a igreja. Aí eles vão acendendo as luzes, abrindo as portas, organizando para que esteja tudo em ordem para quando o povo de Deus venha para a reunião dos ajuntamentos. Que trabalho lindo, irmãos. Que trabalho bonito de ver tudo organizado, de fazer ali, esperar todo mundo ir embora para fechar a igreja. Mesmo muitas das pessoas acordando amanhã de madrugada, eles ficam ali até o último minuto. E aí eles apagam a luz e aí despedem em paz. E aí o pessoal da mídia que fica brigando com o telão acende, apaga, 54 anos, alguma coisa quebra, né, pastor? Tem que arrumar alguma coisa, né? Então a gente vê que a gente tem que arrumar alguma coisa, mas estão ali atentos aos textos bíblicos, atentos ao louvor. Fica triste quando alguma coisa foge ali, mas estão ali dedicados, liga os projetores, liga tudo aquilo que a gente vai acontecer na igreja. Depois o pessoal do louvor chega aqui, ensaio no sábado, ensaio no domingo. Eu já falei o zelo que tem aqui por esse louvor aqui. A gente vê aqui do Christian, não tem um pozinho. O Christian vai cuidar assim da casa lá, viu, Paulo? Ele vai cuidar para que tudo seja limpinho, organizado. O pessoal dedicado, que ensaia. O pessoal que teme ao Senhor, que nos conduz em adoração. E aí a gente tem aqui essa tranquilidade, porque o Ministério Infantil está funcionando lá em cima. Nós temos pessoas crentes, pessoas que estão ministrando nossos filhos. E nesse momento que eu estou aqui, eu tenho 2 filhos lá em cima e eu tenho total tranquilidade de falar que eles estão sendo ministrados por uma palavra bíblica. Nós temos total tranquilidade de passar aqui esse momento louvando ao Senhor, sabendo que nossos filhos estão sendo cuidados lá em cima, por irmãos, por irmãs que estão se dedicando a esse ministério. Nós temos o berçário ali, que as tias, enquanto cuidam dos nossos bebês, elas estão profetizando e orando por eles, que sejam jovens, que cresçam, que nunca se desviem, e façam mais bebês, viu, irmãos? A gente precisa encher o berçário, a gente precisa ampliar o berçário, multipliquem aí, vamos ver essa igreja crescendo por evangelismo, por missão, mas também pelo natural da vida, que façam mais bebês. Você que aí está no caminho estudando, estuda muito não, que o tempo passa muito rápido, mas nossos bebês são cuidados. O dirigente de culto que prepara a oração, que prepara os textos. Nós temos os professores de escola dominical, que dominicalmente às 9 horas da manhã estão aqui, chegam mais cedo, estudam durante a semana, trazem ali um estudo. Aqui um reconhecimento para essa igreja, a gente precisa reconhecer, são 54 anos, a gente começa a fazer perguntas. Quando eu preparava essa palavra, eu falava, o que faz uma igreja? Tantas igrejas param no meio do caminho, tantas igrejas baixam a porta, mas o que faz essa igreja permanecer 54 anos? E aí eu estava pensando, daí eu vinha dar aula hoje cedo aqui, e aí tinha 25 pessoas na sala de doutrina. Aí você sobe aqui, tinha mais 30 pessoas na outra sala. Daí você sobe para outra, tem mais 15, 20 pessoas na outra sala. Uma igreja que tem escola dominical,
que estuda a palavra do Senhor. Já participei de igrejas muito maiores, que era a escola dominical, às vezes nem o pastor estava lá. Mas aqui não, aqui a gente tem escola dominical, aqui a gente ensina a palavra do Senhor, os professores se dedicam. A gente tem os PGMs, o formato implementado agora recentemente, há 1 ano e meio, formato de comunhão, formato de conhecer pessoas. Aqui, às vezes, a gente não tem esse tempo todo para conhecer o problema do irmão, a vida do irmão, o que o irmão está precisando. Mas na quinta-feira, nos pequenos grupos, a gente se aproxima. E ali a gente vai vendo talento se demonstrando. Nós temos um grupo, nosso PGM fica aqui embaixo. E que grupo talentoso, irmãos. Nós temos uma que canta, né, Rosa? Nós temos um que toca violão. Nós temos um que faz macarrão. Faz um macarrão que igual ninguém faz. E a gente vai vendo assim o talento dessas pessoas. E aí quando um chora no grupo, todos choram junto. Porque virou parte da nossa família. Quando um se alegra, todos se alegram junto. Porque virou parte da nossa família. Se envolva com isso. PGM é uma forma de se envolver. Temos os líderes de oração. Segunda-feira estou orando pela nossa família, igreja, pelo Brasil. Liderança aqui todas reunidas, com secretariado, com conselho. Temos os jovens e adolescentes, todo sábado aqui. Você que faltou ontem, você que tem faltado, volta para Unijovem. Temos um grupo abençoado, irmãos. Um grupo, pensa num grupo de jovens bonzinhos. Eu já liderei jovens em outras igrejas. Eles eram mais terríveis. O grupo de jovens daqui são um grupo abençoado, que se dedicam à obra do Senhor. Nós temos o grupo de eventos, que nas datas comemorativas estão sempre dispostos a ajudar. Agora nós temos o dia dos namorados acontecendo, tem dia do pastor, dia da mulher do pastor, dia da futura mulher do pastor, tem dia pra tudo, e aí tem o negócio, e aí tem que funcionar as datas, porque algum esquece, não tem não, tá? Aí se alguém esquece, fica chateado, então a gente vê, sei lá, viu o burburinho que dá? Já esqueceu uma data. Então a gente vê que tem que funcionar essas coisas. Nós vimos que temos aqui o grupo de homens, né? O grupo de homens que vai assistir Copa do Mundo, que vai comer feijoada, que vai meditar na palavra do Senhor. Nós temos o grupo das mulheres, que faz um chá como ninguém. Daqui a pouco, quando acabar aqui, a gente vai ter o pós-culto, que é o quê? Aquelas mesas já estão sendo montadas. Enquanto eu falo aqui, enquanto vocês ouvem, ali atrás já tem uma movimentação, as pessoas montando. Daqui a pouco você vai sair, não é uma passe de mágica que apareceu ali. São servos do Senhor Jesus que fazem isso com alegria. Então, esses 54 anos é reflexo de uma igreja que é atuante em Pouso Alegre. De uma igreja que está presente na sua rotina. De uma igreja que respeita, e por respeitar a liderança, por respeitar os pastores que passaram por aqui, ela segue caminhando. Uma igreja que respeita os seus líderes, uma igreja que tem problema. Que igreja que não tem problema? Se a igreja não tiver problema, quando você chegar lá vai ter um. Porque todo mundo é um problema. Então, a gente tem falhas, então nós temos problemas. Mas como toda família tem. E é um privilégio ter essa grande família aqui em Pouso Alegre. E hoje é dia de festa, né? Mas dia de festa eu só não posso ficar falando, a gente tem que pregar, né? A gente vai ter que falar alguma coisa aqui, porque nós temos esse objetivo. E festa tem que ter o quê? Tem que ter comida. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim, ó, ainda não é uma passagem, não precisa nem abrir. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E desde que eu cheguei nessa igreja aqui, minha dificuldade era com comida, porque todo evento tem comida. PGM tem comida, Unijovem tem comida, pós-culto tem comida. Mas nós temos a comida que vem do céu, que é a palavra de Deus. E hoje eu queria fazer uma reflexão. Uma reflexão que, mesmo em um dia de comemoração, algo que possa fazer você pensar o que você precisa de tomar decisão para caminhar junto com alguém. O que falta para você se posicionar, muitas das vezes, e tomar essa decisão de andar ombro a ombro? O que está faltando para tomar essa decisão? O que te impede? O que te assegura? O que te traz de insegurança? O que faz você talvez não querer participar dos próximos 46 anos e daqui 46 anos a gente está aqui não nesse mesmo templo, mas uma mesma igreja, comemorando 100 anos, um centenário dessa igreja. Eu vou estar com 46, vou estar com 86 anos, já estou imaginando esse dia, vai ser lindo. Talvez num templo maior, talvez já com netos. E ali a gente vai estar continuando louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, porque o Senhor é bom. E com isso eu já abro a minha reflexão.
Eu falei que talvez se caminhar mais 46 anos, todo mundo já começa a pensar na mente, mas será que eu vou estar vivo ainda? Provavelmente eu já não. Mas eu ainda vou estar novo, ainda vou estar chegando ali nos 60, 70 anos. Outro já não conseguiu nem fazer a conta, não é bom de matemática, e já desistiu da conta no meio do caminho, falou, não sei o que fazer, então vou parar por aqui. Outros deram uma risadinha, falando, será, acho que isso é impossível. No mundo corporativo, eu venho do mundo corporativo, eu trabalho na General Mills, que não é General Mills, agora é Três Corações, mas não deu certo ainda, a gente não é nenhuma coisa nem outra ainda. Mas a gente trabalha no mundo corporativo. E antigamente, nas indústrias, você via as pessoas falar assim, não, eu trabalho há 40 anos nessa empresa. A vida da pessoa se confundia com a empresa. A gente tem aqui algumas empresas antigas, né? Por exemplo, a gente tem a Refinações, que virou Unilever, né? E aí você vê pessoas que trabalham lá anos e anos. O meu avô, ele trabalhou na Alcoa, em Santo André, e ele trabalhou lá por 40 anos. E ele ficava muito feliz em falar isso pra gente. Ele teve uma única assinatura na sua carteira. E que essa carteira foi 40 anos trabalhando na Alcoa. Eu trabalho há 18 anos na empresa. No mesmo lugar. Não, na mesma empresa, não no mesmo lugar, que eu já mudei de cidades, né? Mas na mesma empresa, 18 anos. Mas isso hoje em dia é muito raro. As pessoas hoje em dia, elas não se sentem parte de mais nada. As pessoas hoje, elas trocam tudo muito fácil. Não me agradou aqui, eu vou pra lá. Me pagou R$100 a mais aqui, eu troco pra lá. Mas ali, às vezes, sai 5,18, sai 5,16. 2 minutos, eu troco pra lá de novo. E aí as pessoas não firmam raízes. As pessoas, elas não se sentem parte de nada. Não são pertencentes a alguma coisa. E, consequentemente, pulam, e não vê um desenvolvimento. Não fincam raízes. E aí eu estava lendo um livro que ele chama Esse Barco Também é Seu. É um livro de um capitão americano. É um livro, não é um livro evangélico, é um livro secular, mas ele fala sobre liderança, né? E aí ele estava falando sobre Esse Barco Também é Seu. O capitão, ele recebe um barco para ser líder. Ele vai ser o comandante daquele barco. Aquele barco ele chama Benfold. E esse barco Benfold, ele é um barco de alta tecnologia. É um barco que tudo de mais alta tecnologia que os Estados Unidos tem, ele tinha. Porém, quando faziam as avaliações de guerra, quando faziam os simulados de guerra, ele sempre ficava em último lugar. E aí, a alta patente da Marinha Americana falou assim, precisamos entender o que está acontecendo. E mandaram esse Abraham para lá. Esse Abraham chega lá e ele começa a tentar entender o que está acontecendo. Mas nós temos tecnologia, temos. Os aposentos são bons, Nós temos comida adequada, O que está faltando para eles? E aí eles entenderam que aqueles jovens marinheiros não entendiam que aquele barco também era deles. E aí ele fala uma frase no livro, ele fala assim, quando o barco passa a ser nosso, tudo muda. Quando o barco passa a ser nosso, tudo muda. Quando nós começamos a ter senso de pertencimento, tudo muda. Quando eu paro de falar que eu vou à igreja, eu começo a falar eu sou a igreja, tudo muda. Quando a gente entende que nós não somos meros passageiros, clientes de alguma coisa, mas nós somos servos, nós estamos em uma missão, essas coisas têm que mudar no nosso coração. Nós precisamos entender que a obra de Cristo na terra, esse barco também é teu. Esse barco não é só do pastor, não é só do irmão ali, do irmão dali. Esse barco também é seu. A partir da hora que nós aceitamos a Cristo Jesus, Cristo habita em nosso coração, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, esse barco vira nosso. Nós não temos mais o privilégio de falar que eu não sabia disso. Nós estamos até a tampa nesse negócio. E precisamos entender isso não como um peso. Nossa, e agora? Fiquei com medo. Mas como um privilégio. A Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino. Que nós carregamos uma mensagem. Nosso reino não é mais esse, o mundo já é do maligno. Mas nós estamos aqui como representantes de Cristo. É motivo de orgulho pertencer a esse povo. É motivo de orgulho poder fazer parte desse povo. É motivo de orgulho poder
servir esse povo, é motivo de orgulho poder, se precisar, lavar o pé desse povo. É motivo de orgulho poder caminhar ombro a ombro com esse povo. É motivo de orgulho, se estiver com dificuldade, caminhar juntos. Se estiver na fome, compartilhar o que temos. É motivo de orgulho quando alguém conquista alguma coisa, celebrar junto. O barco é nosso. Efésios capítulo 2, do versículo 11 em diante. Nós vamos ler, a mensagem de hoje está localizada nesse texto. Nós vamos focar mais no versículo 19, 20 e 21, mas nós vamos ler do versículo 11 em diante. Efésios capítulo 2, do versículo 11 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem e assim estabelecer a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. E aí, versículo 19, 20 e 21, prestem minha atenção. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas por Deus. Senhor Jesus, Pai Santo, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela possa, Senhor, encontrar corações, ó Pai, encontrar terra fértil, e no momento certo, adequado, o Senhor venha florescer. Pai Santo, Pai querido, abençoa, não por mim, apesar de mim, muito além de mim, ó Pai. Mas que a Tua palavra seja pregada nessa noite e alcance corações, em nome de Jesus. Amém. Paulo aqui está falando para os gentios. Ele está dando um recado para os gentios. Então ele está falando assim, ó, você desse povo aí, ó, vocês estavam fora da aliança. Então a gente tinha os judeus a aliança, e vocês aí que são gentios, quem são os outros gentios? São as outras gentes, todos os outros povos. Vocês estavam fora da aliança. Então no versículo 12, o que ele faz? Ó, não faz mais parte, vocês caminham sem esperança de um Salvador. Então no versículo 12 ele fala assim, vocês estavam perdidos, sem nenhuma esperança. Porém ele chega no versículo 13 ali de Efésios, ele fala assim, ó, por eles foram aproximados mediante ao sangue de Jesus, que foi vertido na cruz por todos. Então ele fala, agora porém em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então ele está falando, ó, vocês que eram gentios, que não faziam parte dessa primeira aliança, que não foi circuncidado por mãos de homem, agora através do sangue de Cristo, vocês agora estão introduzidos no povo de Deus. Vocês agora fazem parte pelo sangue de Jesus Cristo. Aí do versículo 14 até o versículo 18, ele fala um pouco dessa obra de Jesus. Então ele fala ali que a barreira, o muro da inimizade, ela foi destruída, que reconciliou-se Deus com o homem pela cruz, no versículo 16. Aí Paulo chega no versículo 18, ele fala que os judeus, tanto de longe quanto de perto ali, agora têm acesso ao Pai. Então ele fala assim, então eu vou resumir isso aqui. Tanto vocês, judeus, agora como vocês, gentios, que pelo sangue vertido na cruz, aceitaram a Cristo, vocês agora têm um Pai, vocês têm acesso ao Pai. Antes, o que era exclusivo desse povo, agora pela obra da cruz, não, ele tem acesso ao Pai. E aí nós chegamos no versículo 19. Paulo chega agora falando para os judeus e gentios o quê? Vocês são o meu povo. Vocês são a minha igreja. Então Paulo está falando aqui para a igreja. Judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo. O povo de Deus, o povo da aliança de Jeremias 31, 31, o povo da nova aliança.
E aí, Paulo fala isso, no versículo 19 ele fala assim, ó, portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Querido, você sabe que mensagem quentinha é essa? Sabe aquele abraço de vó que você chega e ele fala, você chega lá na sua avó, velhinha já, e ela fez lá a rosquinha que você gosta, ela fez lá tudo aquilo que você mais gosta, o pãozinho, chega lá, tem a manteiguinha, e você chega lá e a avó te abraça, sabe aquele abraço de vó? É o que a gente está vendo nessa mensagem aqui. Vocês agora são membros da família de Deus. Olha que privilégio, olha que gratidão que nós devemos ter sobre isso. Sermos membros da família de Deus, sermos alguém que pertence à família. Que mensagem poderosa! E aí lá em casa a gente tem uma coisa que a gente fala, né? Entrou na família, não sai da família. Entrou na família lá em casa, na família Escudeiro, não sai da família Escudeiro. Então a gente vai, inventa e pega um cachorro. O cachorro come o sofá, o cachorro rói o rack, o cachorro faz sujeira, mas entrou na família. Não vou jogar de fora. Não vai sair de casa. Aí não bastante, a gente vai lá e pega um passarinho. Daí o passarinho faz barulho 5h30 da manhã. 5h30 no sábado, você querendo dormir, o passarinho nosso fala, né? Porque a raça dele é ringneck, ele repete, né? Ele fala, não, ele repete. Aí ele fala, bom dia, Grute. Que bom dia, 5h30. Mas não dá pra soltar ele, não dá pra jogar fora, não dá. Por quê? Porque ele entrou na família. Ele faz falta. E aí, não bastante suficiente, a gente pega lá e compra 2 baratas de Madagascar. Entrou na família. Mas é barata, mas tá na família. Ela morreu já. Mas assim, entrou na família barata, comprou uma barata da Catarina. Na família de Deus, irmãos, nós não somos diferentes. Nós entramos na família de Deus, nós estamos introduzidos nesse povo. Paulo fala assim, ó, vocês antes não faziam parte. Mas agora em Cristo Jesus, pelo sangue da cruz, vocês fazem parte desse povo. Você é família de Deus, você tem lugar nessa mesa. Você faz parte dos 54 anos. Você já construiu um pouco do passado dessa igreja e está trabalhando para a construção do futuro dela. Você faz parte dessa família, não abandone sua família. João 1, versículo 12 fala assim, ó. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você creu, você deu ali créditos ao nome de Jesus, você tem direito de ser chamado filho de Deus. Efésios 1:5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você faz parte dessa família, querido. Você faz parte dessa grande família. Daí você pode pensar, mas eu estou tão sujo com as minhas atitudes. Tenho feito tanta coisa suja, irmão. Como eu posso ser chamado família de Deus? Você é da família, querido. Jesus te chama e pela obra da cruz Ele te purifica. Abra o seu coração de vez para Ele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Mesmo nessa situação às vezes suja. Ah, mas eu dou tanto trabalho, eu dou trabalho para minha mãe, eu dou trabalho para meu pai, eu dou trabalho para todo mundo. Mas você é filho, você é família, Jesus te chama para uma transformação. A mulher samaritana era improvável. Zaqueu era improvável, os discípulos eram improváveis, todos eles davam trabalho, todos eles tinham ali suas limitações, mas viraram família de Cristo. Você pode até pensar, minha vida dá nojo de algumas situações que eu tenho, igual o nojo que eu tenho da barata da Catarina. Situações que eu faço que dá nojo do meu dia a dia. Mas Jesus te chama essa noite e te dá vestes novas, vestes brancas que purificam você de todo pecado, transforma seu coração. Faça parte dessa família, entrega os seus caminhos, você é filho. Você tem lugar aqui. Se a sociedade te rejeitou, outras religiões te rejeitaram, outros lugares podem ter rejeitado, mas Cristo não vira as costas para ninguém. Cristo acolhe. Cristo ele fala, vai, não peques mais. Mas ele não despede ninguém e fala, vai embora que eu não tenho nada contigo. Vai, não peque mais, mas está aqui, você é família. E aí a gente segue no versículo 20. Versículo 20 fala assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Então aqui a gente viu ali no versículo 19, ele fala assim, ó, vocês pertencem.
Então vocês que ficam pulando de galho em galho, vocês que não sabem o que faz, que troca de emprego, aqui trazendo para a nossa realidade, vocês pertencem à família de Deus. Tem orgulho disso. Hashtag lá, sou da família de Deus. Faz isso. E aí ele chega no versículo 20, mas assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Uma igreja que tem 54 anos de história em Pouso Alegre. Ela não está fundamentada na cultura. Ela não está fundamentada no influenciador do momento. Ela não está fundamentada naquele pregador, coaching que apareceu ali, que fez alguma coisa ali, que tem 3, 10, 20 milhões de seguidores. Ela está fundamentada ali no fundamento dos apóstolos e dos profetas e tendo Jesus como pedra angular. Essa igreja está fundamentada nisso. Ela não está fundamentada em grupos de interesse. Hoje você vai em algumas igrejas, ela tem vários grupos de interesse. Então, ó, eu sou do grupo Os Feministas de Cristo. Aí outro, eu sou do grupo Os Blacks. Eu sou do grupo Os Skatistas. E aí a igreja nem se conversa, vários grupos de interesse. Ou talvez nos grupos de aspectos sociais. Ah, não, aqui é uma igreja mais elitizada. Não, aqui é uma igreja mais da periferia. Meu filho, aos pés da cruz estamos todos nivelados. Aos pés da cruz não tem rico, não tem pobre. Aos pés da cruz não tem aquele que merece mais, aquele que merece menos. Aos pés da cruz nós só temos essa misericórdia de estar ali porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então não adianta tentar segmentar. Uma igreja que está há 54 anos, ela não está firmada em cultura. Ela não está firmada em opiniões. Porque opiniões mudam. Um dia o ovo faz bem. Aí você passa 10 dias, o ovo faz mal. Um dia a soja é o vegetal do futuro. Passa mais um tanto dia, não, a soja é o problema do futuro. As opiniões mudam, a ciência ela evolui. Por isso que nós somos fundamentados nisso aqui, meu irmão. Faz 2 anos que isso aqui não muda. Isso aqui é inerrante. Isso aqui é palavra de Deus, é suficiente. Ela ensina o pecador, ela corrige rotas, ela transforma vidas há 2000 anos. Há 2000 anos, desde as boas novas do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 2000 anos que nós não precisamos mudar nada. Só precisamos firmar aqui, ó, na palavra do Senhor, que é a palavra que é dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Lógico que nós somos uma igreja contextualizada. Nós não estamos presos lá nos 2000 anos atrás. Antigamente falava bateria do diabo. Quem é dessa época da bateria do diabo? Só faz barulho a bateria. Baterista, às vezes, a gente tem que orar mais por ele. Mas a bateria não é do diabo, não. A bateria é um instrumento de Deus que louva ao Senhor. A gente vê antigamente televisão. Televisão é pecado. Televisão não é pecado, irmão. A programação que se contém, que você assiste, às vezes pode ser. A televisão não é pecado. Aí quando começou muito o celular, né? Falaram, não, o celular é a marca da besta. Às vezes é só uma besta usando um celular. Mas não tem nada de marca da besta. Nós somos contextualizados, nós sabemos que as coisas estão evoluindo. Nós sabemos que as coisas estão se aprimorando. Nós sabemos que a palavra do Senhor tem que ser pregada e tem que ser com sabedoria, tem que ser colocada no contexto. Então eu falei sobre empresas, mundo corporativo, falei sobre um livro da Marinha. Isso é normal. Mas nós não podemos mudar essa verdade aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. E qual que é esse alicerce? É Cristo Jesus. Ninguém pode colocar outro alicerce. É 3:11, tá, Victor? Isso. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Qual que é o alicerce do crente? É Cristo Jesus. Então nós temos que ter essa fundamentação em Cristo Jesus. A igreja do Senhor está fundamentada em Cristo Jesus, que é a pedra angular. 54 anos nessa comunidade local, mas 100 anos em outra comunidade em São Paulo, 120 anos ali, 500 anos ali, 2000 anos se passaram e tem igreja caminhando, porque a igreja é povo de Deus, fundamentado na pedra angular que é Cristo. Quando a gente faz uma casa, quem já teve a oportunidade de construir uma casa, nunca construí a minha. Eu comprei uma pronta, graças a Deus, dá menos trabalho. Mas a gente vê que ela, primeiro, ela desce. Você fala assim, não está acontecendo nada. Mas está sendo feitos os alicerces.
Ela está procurando um lugar ali que seja colocado ali para que ela não venha depois afundar, para que ela depois não venha sofrer com o terreno. Ela vai descendo, e aí você pega, por exemplo, nos lugares que tem mar, você vê que eles descem 70, 80 metros para achar um lugar que seja sólido ali, que seja rocha para poder fazer a fundação. Dá trabalho fazer fundação. Dá trabalho a gente conseguir um lugar seguro. E o lugar seguro do crente é Jesus Cristo, que é a pedra angular. E aí o cara procura facilidade, ele faz ali a sua casa, faz ali, fazendo uma alusão, faz a sua casa em qualquer lugar, em qualquer terreno. E aí ele até investe muito, ele coloca o melhor porcelanato. Estava falando com o Raimundo esses dias, ele estava falando que um porcelanato que ele colocou numa casa de um cliente de alto padrão custava 12 mil reais a pedra. Eu falei, meu Deus do céu, 12 mil reais, um porcelanato. E aí ele coloca aquele porcelanato. Aí ele vai para as esquadrias, as portas, janelas, e aí ele gasta aquilo lá, ela abre para a direita, para a esquerda, esquerda para a direita, sobe, desce, ela mexe em todos os sentidos. Ela faz lá aquilo bonito. Aí ele pega o gesseiro, o melhor gesseiro de Pouso Alegre, e aí ele faz aquele acabamento naquela casa com gesso, as lâmpadas embutidas, mas não investiu na fundação. Aquela casa vai ter rachadura, aquela casa vai ter fissura, aquela casa vai dar problema, aquela casa não vai ser duradoura, ela vai ser bonita por pouco tempo. Mas quando nós entendemos que a vida do cristão ela tem que ser firmada na doutrina dos apóstolos, dos profetas e na obra de Cristo Jesus, que é a pedra angular, aí sim nós estamos fazendo o que é certo, fundamentando nossos pés em solo rígido. Ah, mas dá trabalho, irmão, dá trabalho. Ah, mas eu vou ter que abandonar algumas práticas. Vai, irmãos. Ah, mas eu vou ter que fazer algumas escolhas. Vai. Coloca no joelho e faça. Porque nós somos um lugar sólido. Esse lugar que nós queremos fixar nosso pé é terra santa. Não pode ser feito de qualquer jeito. A fundação não pode ser de qualquer jeito. Tem gente que vê que a segurança, acredita que a segurança está na beleza do lugar. Outros acreditam que está na tecnologia. Outros talvez nos bancos mais macios que nós temos. Outros talvez no ar-condicionado do verão. Mas sim, a segurança que nós devemos ter é de estar com a nossa vida firmada em Cristo Jesus, que é a pedra angular. Essa é a segurança do crente. E a pergunta que fica, onde você tem feito a fundação da sua vida? Onde você tem feito a fundação, cavado para alicerçar sua família? Aonde você tem buscado a segurança, o lugar seguro? Você já foi na praia e aquela areia começa a te puxar, você não sente mais as forças porque começa a puxar, você perde o solo, por isso que você tem que ter lugar seguro. Para não é qualquer coisa que te derruba. Tem gente procurando dinheiro, tem gente procurando na carreira, tem gente procurando em relacionamentos. Mas a certeza é que tem que se a pedra angular que você está procurando não é em Cristo, vai dar problema. Vai ser fundação rasa. Vai dar pau. E a gente vê que a cultura passa, muda, ou é até influenciada. Então nós não podemos fazer nossa fundação na cultura. Você pega, por exemplo, hoje a moda das igrejas é parede preta. E eu não tenho nada contra, tá, irmãos? Deixa eu deixar claro aqui. Não acho nenhum problema. Acho que é uma cor que escolheram para fazer a sua igreja. E dizem os especialistas em mídia, em filmagem, que o fundo, quando você tem esses fundo preto, ele ajuda na transmissão, ajuda com fotos. Então tem uma explicação técnica. Então eu não tenho... E outra coisa é que nós não devemos falar mal de igreja. Igreja é terreno santo. Igreja é lugar sagrado. Nós devemos ter muito compromisso e responsabilidade com tudo que falamos. Pode ser dessa, pode ser daquela outra. Nós devemos orar por elas. Mas não falar mal. Mas a cultura está na moda parede preta. Mas daqui a pouco essa moda vai passar. E talvez a parede seja laranja. E talvez daqui a pouco mude de novo. Isaías capítulo 40, versículo 8, fala assim, Isaías 48. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48, ele fecha falando que a palavra do Senhor permanece para sempre. Não mude de acordo com a cultura.
Não olhe um influenciador lá que fala lindo e começa a repetir isso. Busque a sua característica em Cristo Jesus, firmando o seu pé na rocha, na pedra angular que é Cristo. Faça as suas decisões alinhadas com a vontade de Deus, não alinhado com a vontade de Zezinho, Guinho, alguém que parece que quer o seu bem. Parece que quer o seu bem, mas às vezes não quer seu bem. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Ore ao Senhor. Não se mude de acordo com a cultura. Essa aqui é uma igreja que tem crescido e edificado o reino do Senhor. Uma igreja fundamentada há 54 anos. Às vezes dá medo da parede, às vezes, né? Lá mexe um pouquinho. Mas é em Cristo Jesus que nós somos fundamentados há 54 anos. Versículo 21. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Queridos, essa aqui é um texto que fala o que é a igreja. Então você que era gentil, você que era um outro povo, você não estava em Deus. Em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, você é colocado como povo de Deus. Esse povo de Deus, ele pertence como filho, como família. Esse povo de Deus, ele não muda de acordo com cultura, não muda de acordo com influenciador. Ele está firmado na rocha, na pedra angular, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse povo não muda de fácil. Quem que é esse povo? Esse povo é a igreja. O que acontece com ele? É um edifício ajustado que cresce e torna-se um santuário do Senhor. Ele cresce, ele desenvolve, ele alcança outros lugares. Nesse mesmo dia que nós estamos pregando essa palavra aqui, lá no sul da Flórida, um outro pastor querido, pastor Emanuel, ele deu uma pregação hoje lá. É um menino que corria aqui no meio dos corredores dessa igreja. É um seminarista que a igreja investiu na vida dele. E hoje lá no sul da Flórida, ele está pregando para brasileiros numa igreja batista, fazendo um PhD, um homem de Deus, fruto de uma igreja sólida. Nesse mesmo dia que nós estamos pregando aqui, lá no sul do Brasil, o pastor Antônio está lá pregando para a sua igreja, cuidando das suas ovelhas, fazendo a obra que o Senhor confiou nas suas mãos. Tem um trabalho com refugiados, fazendo um trabalho com refugiados. Nesse mesmo dia que nós estamos pregando aqui, lá em Itajubá, tem o pastor Alexander, que era adolescente dessa casa, que corria por aqui, mas que está fundamentado na doutrina, nos fundamentos dos apóstolos e profetas, na pedra angular que é Cristo. E o que eu não tenho dúvida nenhuma e certeza é que outros e outros nomes vão surgir, vão passar por aqui e vão fazer ali seu ministério, vão pregar a palavra, vão fazer o crescimento da igreja, porque a igreja é projeto santo. A igreja é terra santa. E esse aqui, a gente vai caminhando para o final já. E esse que prega hoje aqui, no dia de hoje, nessa breve reflexão, ele tem que agradecer essa igreja. Essa igreja que recebeu a gente há 3 anos e meio, recebeu a gente tão bem. Essa igreja que permitiu, primeira semana que a gente estava aqui em Pouso Alegre, a gente marcou uma reunião com o pastor. Falei, pastor, faço faculdade de teologia na Teológica de São Paulo, na Batista Teológica de São Paulo, e eu preciso de um lugar para servir. E desde o primeiro dia, a gente foi acolhido. Uma igreja que cuidou da gente. Uma igreja que, um dia que a gente está um pouco triste, a semana não foi fácil. A gente estava no trabalho, um rapaz no meio do trabalho, ele teve uma parada cardíaca, faleceu do lado da máquina. E a gente vendo ali a massagem cardíaca. E a gente chegou triste aqui na quinta-feira. E a gente passa pela porta, o primeiro irmão fala assim, o que você tem hoje? Parece que está triste. As pessoas te conhecem. A Yara postou, acho que alguma coisa essa semana, falando que ela estava triste. Saudade da mãe falecida. E aí a gente entra, daí uma irmã entrega um doce de leite.
que adoça o nosso coração, que a gente não tem um parente próximo, a gente tem a família de Deus. Que quando a gente ora, o nosso problema vira o problema da igreja. Que quando a gente sorri, a igreja sorri com a gente. Que não é perfeita. Se ela fosse perfeita, no dia que eu tentei entrar aqui, o pastor já não deixaria já. Cheio de falhas, sou cheio de defeitos, cheio de manias, cheio de problemas. A igreja não é perfeita. As pessoas falham, as pessoas às vezes até frustram a gente. As pessoas até às vezes fazem a gente refletir, será que isso, onde está Deus nessa história? Mas normalmente não, 100% das vezes, não é Deus que decepciona a gente. É alguma situação. Então olhe para a cruz. Olha para a obra de cruz. Lembra de João capítulo 12, capítulo 13? Jesus sabia que ia ser traído por Judas. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia que os 12 iriam se esconder. Mas nem por isso ele deixou de lavar os pés dos discípulos. Nem por isso ele falou para aqueles discípulos que eles seriam reconhecidos pela vingança. Mas ele falou para aqueles discípulos, vocês serão reconhecidos como discípulos de Deus, Jesus, quando vocês amarem uns aos outros, como eu vos amei. Firme os seus pés na rocha, na pedra angular, porque aí a igreja cresce. Versículo 21 novamente, no qual todo o edifício é ajustado e cresce. O povo de Deus, ele é ajustado e cresce. Para quê? Para que nós se tornemos a habitação do Senhor. Faça parte desse santuário. Não estruture a sua fé em alguém. Não adote alguém que não seja Cristo Jesus. Pessoas falham, pessoas erram, pessoas têm dias bons, pessoas têm dias não tão bons. Mas foque os seus olhares em Cristo Jesus. Aquele que fez a obra e pelo seu sangue nós podemos ser chamados de filho de Deus. Você pertence a esse povo. Você pertence a esse grupo. Você faz parte, tenha orgulho disso. Esse barco também é seu. Esse barco é nosso. Você que nos visita aqui em Pouso Alegre, você está procurando uma igreja local para servir o Senhor? Igreja é um povo, mas que se estrutura e se reúne através de algumas igrejas locais. Faça parte com a gente, caminhe com a gente, dê mais um passo do nosso lado, divida com a gente os seus dias, ajude a gente a carregar os nossos, suporte os nossos defeitos, a gente vai suportar as manias. Em tudo busque os frutos do Espírito, alegria, paz, bondade, paciência, benignidade, misericórdia. Essas coisas não têm lei. Caminhe com a gente, tenha orgulho disso. As pessoas têm orgulho muitas vezes de uma marca que compra de um celular e posta na internet, de um tênis e faz aquela postagem, de um diploma, e tá certo, uma conquista. Mas a maior conquista de todas foi a conquista de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aonde ela pega o pecador e fala assim, agora pecador, você não é mais visto como um pecador, mas você é visto como filho. Tenha orgulho disso. Tenha senso de pertencimento. Finque suas raízes. Finque suas raízes num lugar. Não fique pulando. Fique num lugar e veja a mão do Senhor estendida dando frutos. Para dar fruto precisa de tempo.
se você não tem paciência, se você não espera, dificilmente vai conseguir ver os frutos do Senhor. Dificilmente vai conseguir ver uma solidez na sua vida. Finque as raízes. Pertence a esse povo. Fundamente a sua vida em um alicerce, que é Cristo Jesus, a pedra angular. Estude a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei nada sobre isso. Procure a gente. A gente sabe pouco, mas o pouco que a gente sabe, a gente compartilha junto. A gente sabe pelo menos que Ele nos tirou do pecado, nós não tínhamos parte com Ele, derrubou o muro da inimizade, nos chama de filho. E agora nós fundamentamos a nossa vida nisso aqui. Leia a Bíblia, se alimente. E com isso todo o edifício é ajustado e cresce. O povo de Deus cresce. Vai para o sul da Flórida, vai lá para Foz do Iguaçu. Sai de São Paulo, vem para Pouso Alegre. Sai do Rio de Janeiro e vem para Pouso Alegre. Sai de Pouso Alegre e vai para os confins da terra. Porque o povo de Deus é isso. Ele se ajusta e cresce. A igreja é um lugar santo. E nós somos a igreja do Senhor. Não é o prédio, não é a estrutura, como a Paula disse. Não é aquilo que nós tocamos. Mas é o povo do Senhor. E que talvez você que entrou aqui pela primeira vez, ou que nos visita aqui essa noite, e talvez a sua família virou as costas para você. Talvez a religião virou as costas para você. Talvez situações, a empresa, o marido, o filho, talvez tenham feito coisas e virado as costas para você e você não se sente pertencente a nada. Como um andarilho. Como uma pessoa até que tem uma casa, um lar, mas que parece o mais miserável dos mendigos, morador de rua, que não tem uma esperança, abandonado. Jesus te trouxe essa noite aqui para dar essa mensagem para você. Você pertence a uma família. Você pertence a uma família. Você pertence à família de Deus. As demais coisas podem rejeitar, podem virar as costas, mas Deus jamais virará as costas para um dos seus filhos. Você tem lugar na mesa. Você é filho. Parabéns, Primeira Igreja Batista Pouso Alegre. Parabéns você que ajudou a construir essa história. Parabéns você que não desiste no primeiro obstáculo. Parabéns você que ama essa igreja. Parabéns você que ora pelos seus irmãos. Parabéns você que sofre com aqueles que sofrem. Parabéns você que se alegra com aqueles que se alegram. Parabéns você que fica triste com aqueles que se vão. Parabéns para você que se alegra com aqueles que chegam. Parabéns para você que é filho de Deus. Que independente de lugar, independente de situação, independente de paredes, ainda que esse templo, a perseguição, venha acabar com as estruturas, nós pregaremos na praça, nós pregaremos nas ruas, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a uma família, nós somos desse povo. Esse povo que chama pelo nome de Cristo, que breve vai voltar. E aí vai levar a sua igreja. Lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Tudo se fez novo, como o projeto original de Deus. Louve ao Senhor com esse hino.
Maravilha. Deus abençoe ricamente a sua vida. Duas coisinhas que vão acontecer agora aqui, tá? Uma delas, você que está nos visitando pela primeira vez, assim que acabar o culto, o Ricardo e a Yara, sua esposa, estarão aqui para dar a você uma lembrancinha da igreja. Você que está vindo pela primeira vez, pode procurá-los aqui, tá? Aqui na frente, aqui, o pessoal vai estar saindo. No final lá tem um bolo de aniversário. Mas antes, vamos acender, tem que ter parabéns, amém ou não, irmãos? Tem que ter parabéns, né? Então a Lúcia vai acender essa vela aqui com muito cuidado para não tacar fogo geral. Vai acender a vela aqui, tá? Isso. E a irmã Marina Targino, segundo a Lúcia, que ela sabe disso, né? Vai com aquele fôlego de 54 anos de igreja aqui, apagar a velhinha, não é? Vamos apagar a velhinha. Vem pra cá apagar a velhinha. Apagar a velhinha. Ok? Aí vai ter aquele para... Quem que vai... Peraí, calma aí. Vai rolar um parabéns aí? Vai rolar parabéns? Ok? Você que vai puxar o parabéns, porque eu não sou puxar, acaba, tá? Porque acabou a bateria. Pera, não, calma aí. Acende a vela primeiro. Acende a vela. 1, 2, 3 e... Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. É pra você! Nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Tá na hora de apagar! Aê! Vamos orar pra gente finalizar. Depois você vai ter um bolo ali atrás para você comer e confraternizar. Bate sua cabeça. Bendito Deus, nós somos gratos ao Senhor, não só por esta noite, mas por todas as outras que antecederam a essa, e que, ó Deus, foram noites abençoadas pelo Senhor durante 54 anos. Louvamos a cada pessoa que por aqui passou, a cada líder, a cada joelho que se dobrou aqui e que se dobra até hoje e que sustenta a tua casa, ó Deus. Muito obrigado. Pedimos que o amor de Deus Pai, esse amor que deu seu único Filho pela igreja, pedimos, ó Deus, que a graça, essa graça salvadora que nós só encontramos em Cristo Jesus, e as infinitas consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre todo o teu povo aqui nesta noite, em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Dá parabéns à pessoa que está do teu lado.